Seguimos então para a parte final do simpósio Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural Católico e para a conferência de encerramento do nosso simpósio com o tema O Patrimônio Material e Imaterial Brasileiro do Tratado Brasil-Santa Sé, convidamos para subir ao palco o Bispo de Petrópolis, Dom Gregório Paixão. Dom Gregório Paixão é sergipano de Aracaju. Ingressou no Mosteiro de São Bento da Bahia em 1984. Durante o período de formação, cursou piano e órgão de tubos no Instituto de Música da Universidade Católica de Salvador. Em 1992, tornou-se bacharel em Filosofia e Teologia pela Escola da Congregação Beneditina do Brasil, vinculada ao Pontifício Ateneu de Santo Anselmo de Roma. Dom Gregório é doutor em Antropologia pela Universidade Aberta de Amsterdã, na Holanda, da qual é professor convidado desde 2008. Foi diretor do Colégio São Bento da Bahia e diretor da Faculdade São Bento. É professor de língua grega, antropologia e cultura clássica. Possui 17 livros publicados, além de diversos artigos escritos para revistas nacionais e estrangeiras. É membro efetivo do Conselho para a Implantação do Acordo Brasil-Santa Sé e membro da Comissão Episcopal Pastoral Especial para os Bens Culturais da Igreja no Brasil, da CNBB. É ainda membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e grão-chanceler da Universidade Católica de Petrópolis. Foi bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, na Bahia, e é atualmente bispo da Diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Uma boa tarde para todos e para todas. Quero cumprimentar cada um de vocês, uma graça muito grande tê-los aqui. Cumprimentar os sacerdotes, os diáconos, os seminaristas que vieram especialmente para esse simpósio. Quero cumprimentar também os religiosos, as religiosas, vi aqui vários, como também os consagrados e consagradas. Quero cumprimentar os membros das novas comunidades, os agentes de pastorais, os mais diferentes profissionais, que nós temos arquitetos, engenheiros, promotores, nós temos aqui as mais diferentes profissões engajadas no desejo de realizar da melhor maneira possível a beleza que é ver devolvida à nossa comunidade esse patrimônio maravilhoso que nós herdamos. Quero, enfim, cumprimentar a todos, que pertencem à Igreja Católica, como também sei que existem aqui outros irmãos e outras denominações que vieram participar da graça desse simpósio. É uma graça, realmente, uma alegria muito grande estar com vocês. Como já foi dito, o meu tema é o patrimônio material e imaterial brasileiro no Acordo Brasil-Santa Sé. É a última conferência, é a conferência talvez mais técnica, porque eu vou ficar lendo aqui os artigos do Acordo Brasil-Santa Sé. Foi exatamente por causa desse acordo que esse simpósio foi preparado. Então, depois de tudo visto, nós vamos ver a lei que foi assinada, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse acordo. Espero não cansá-los com tantas leis, Vou tentar, ao máximo, fazer com que vocês compreendam a motivação da assinatura desse acordo, mas também, de um modo especial, vou dar aqui algumas opiniões sobre as coisas que eu acho profundamente interessantes à medida em que a gente for vendo essas lâminas. Eu começo com uma historinha, eu gosto muito de historinhas, e talvez uma história vindo da Grécia, possa nos ajudar logo nesse início para as reflexões que faremos depois. Vou tentar resumi-la da melhor maneira possível. Hesíodo, um escritor grego, da época posterior a Aristóteles, escreve uma história bem interessante sobre a criação do mundo. E essa história pode estar muito próxima, na verdade, com aquela que nós conhecemos do livro do Gênesis. A história nos diz o seguinte, que Zeus, o grande deus da Grécia, desejava lançar para fora toda a beleza que ele tinha no seu coração. Por causa disso, ele resolveu criar. Existia única e exclusivamente o Olimpo, com ele, Zeus e os deuses. Então, ele quis lançar para fora de si algo que fosse espetacular. Pois bem, depois de muito meditar, Zeus lançou para fora de si, pelos seus lábios,
pela sua palavra, pela sua boca, né, aquilo que nós denominamos de terra, Gea, do grego, né, daí geografia. Então ele lançou para fora a Gea. Mas o grito de amor desse artista chamado Zeus foi tão grande que Gea, a terra, ficou muito distante do Olimpo, que era o lugar onde viviam os deuses, não é? Da mitologia grega. Então ficou muito distante. E todas as vezes que Zeus queria conversar com a terra, o que é que acontecia? Zeus era obrigado a gritar, porque a terra estava muito distante. E todas as vezes que Gea, a terra, queria falar com Zeus, ela também era obrigada a gritar. Então, por causa disso, para evitar tantos gritos em meio ao silêncio do universo, Zeus resolveu criar um grande espelho. E a esse espelho ele deu o nome de Aletheia, que traduzindo significa verdade. Ele criou o espelho da verdade, que ficava no meio do caminho entre o Olimpo e a terra. Todas as vezes que Zeus quisesse conhecer alguma coisa sobre a terra, era fácil. Bastava olhar o espelho da verdade e lá estava toda a verdade sobre a terra. E todas as vezes que Gea, a terra, quisesse saber alguma coisa sobre o céu, bastava que ela olhasse o espelho da verdade e lá estava tudo era revelado sobre o Olimpo. E assim eles foram vivendo, né, felizes. Mas Gea, a terra, olhava no espelho e via as alegrias de Zeus no Olimpo. Ele se banqueteava com os deuses, era eterna alegria, não é? Eles conversavam e Gea vivia sozinha no universo. Qual foi o resultado disso? Ela, olhando para o espelho da verdade, disse: Zeus, mande aqui para a terra alguma coisa que me faça feliz. Eu também preciso conversar, eu também preciso dialogar, eu também preciso me banquetear como você se banqueteia. Assim, no segundo momento da sua criação, Zeus manda para a terra, no saco da criação, trazido por Prometeu, homens e mulheres, e coloca sobre a terra. E foi uma beleza, os homens e as mulheres sobre a terra. Mas também Zeus mandou um presente para a terra, um grande pilão, onde, né, diariamente a terra apilava o alimento que ela daria aos homens. E o braço desse pilão era grande e era de ouro. Pois bem, diariamente Gea preparava, não é, o alimento. E os homens iam vivendo. E ela olhava enquanto preparava o alimento para os homens e dizia: poxa, Zeus, como eu estou feliz. Como esses homens e essas mulheres são bons. Muito obrigado pelo presente. Um ano depois, Zeus, eu não estou entendendo. Esses homens e essas mulheres de vez em quando brigam. Não sei porquê, mas eles continuam bons. 10 anos depois, Zeus, eu não sei o que está acontecendo. Esses homens estão brigando violentamente. E eu não sei o que vai acontecer por causa dessas brigas. E depois de algumas décadas, profundamente magoada por causa do jeito dos homens, Gea, com o seu pilão de ouro, chateada, começou a reclamar, olhando para o espelho da verdade, dizendo: Zeus, eu não aguento mais esses homens e essas mulheres. Eles estão se matando. Eles acham que sabem tudo e eles estão me entristecendo. E Gea levantou um pouquinho mais o braço do pilão, e o braço do pilão tocou no grande espelho da verdade. E o espelho se espatifou e caiu sobre a terra. E Zeus, lá do céu, chorando de tristeza, disse: ah, Gea, que pena que você quebrou o espelho da verdade. Você reclamava que os homens brigavam por causa de coisas tolas. Agora será muito pior. Porque os homens vão pegar um pedaço do espelho da verdade e, imaginando ter esse pedaço, eles vão imaginar que tem toda a verdade. E por causa disso, por causa de uma parte da verdade, eles vão não apenas brigar entre eles, mas eles vão buscar destruir você. Então Hesíodo, concluindo essa história, faz uma pergunta: quem nos colará o espelho da verdade? Quem nos revelará toda a verdade? Bom, eu não tenho dúvida. A história termina aí, não é? Eu não tenho dúvida. Para mim, e eu não largo isso por nada, quem vai nos colar
o espelho, quem nos colou o espelho da verdade foi Jesus Cristo, né? Agora, atenção, Jesus é a verdade, né? Porém, a gente tem que ter um cuidado muito grande com as meias-verdades. O que eu vou apresentar aqui para vocês é apenas um pedaço desse espelho. Eu estou aqui apenas para pedir que esse pequeno pedaço do espelho que eu encontrei da verdade seja unido aos pedaços de cada um de vocês, porque assim será muito mais fácil nós enxergarmos, se não toda a verdade, pelo menos parte dessa grande verdade e colaborarmos para transformar o mundo em um mundo melhor, de um modo especial, nesse caso, em relação ao nosso patrimônio. Pois bem, vamos entrar no acordo. Peguem os seus espelhos, vamos começar a colar aqui através dessas lâminas, né? Então, no dia 13 de novembro de 2008, foi selada lá na sala dos acordos, dos tratados do Vaticano, aquilo que nós chamamos de, não é, acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, que é o famoso Acordo Brasil-Santa Sé. Esse ato solene acontecido lá no Vaticano foi o resultado de grandes tratativas. Foram 6 anos antes, não é, de idas e vindas, né, das partes diplomáticas do país chamado Vaticano e do país chamado Brasil, para que finalmente esse acordo pudesse ser selado. Pois bem, esse acordo foi firmado pelas altas partes, assim chamadas, né, numa linguagem técnica, que são os países envolvidos, o Brasil e o Vaticano, incluindo também, naturalmente, como mediador, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é a CNBB. O Congresso Nacional ratificou esse acordo no dia 7 de outubro de 2009. Aqui nós temos o presidente Lula, no dia 13 de novembro de 2008, com o Papa Bento XVI, quando vai ser firmado o acordo. Aqui nós temos já no Brasil esse acordo sendo assinado, com a presença de Dom Baldisseri, que era anúncio apostólico da época, o presidente Lula, Dona Marisa e Dom Geraldo Magela, que naquela ocasião era presidente da CNBB e cardeal arcebispo, não é, primaz do Brasil, da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Pois bem, vamos lá. Então, o acordo foi simplesmente, não é, o reconhecimento dos 500 anos de história entre a República Federal, entre o Brasil, antes de ser uma república, não é, passando por todas as fases da história. Nós temos aqui, não é, desde o descobrimento lá na Bahia, em Porto Seguro, no ano de 1500, passando, né, pelo Primeiro e Segundo Império, em 1822, com a proclamação, o Brasil se torna independente, e finalmente com a proclamação da República em 1889. É inegável que a história do Brasil está profundamente ligada à história da Igreja Católica Apostólica Romana, e que a história da Igreja Católica Apostólica Romana, não é, nessas terras de cá, está profundamente ligada à construção da mentalidade e também da cultura de uma sociedade. Não é? Querer negar isso é querer tirar uma parte do cérebro da história da nossa nação. Pois bem, então o acordo, ele compreende 20 artigos. Ele é bem pequenininho, dá mais ou menos umas 10 paginazinhas no máximo, de um livrinho pequenininho. Na internet tem esse acordo, os comentários, livros já saíram sobre esse acordo, não é? Então, tudo que vocês quiserem está lá na internet. Aliás, diga-se de passagem, todo esse meu material, tudo aquilo que eu estou apresentando, vocês poderão copiar integralmente. Eu peço apenas que multipliquem aí para as pessoas. Então, não precisam nem escrever, porque esse material vai estar à disposição, não é? Então, são 20 artigos que regulamentam as matérias de interesse comum para o benefício da sociedade brasileira. O Acordo Brasil-Santa Sé não foi feito para o benefício da Igreja Católica Apostólica Romana, como muitos imaginam, mas são dois países que se unem para o bem da sociedade brasileira. Pois bem, a Santa Sé, não é, assinou diversos acordos, inclusive com países comunistas. Várias pessoas tentam mostrar a inconstitucionalidade, não é, desse acordo, dizendo, porque a Igreja assinou esse acordo com o Brasil, mas outras religiões não assinaram esse acordo, etc. Nós não temos culpa de que as outras religiões não tenham um país.
É um acordo feito entre dois países. Nós não estamos falando apenas de religião. Nós estamos falando, não é, de acordos entre as altas partes. Inclusive, vejam só, não é, a Santa Sé assinou acordos, por exemplo, com a ex-Alemanha do Leste, em 1996, Alemanha que era comunista, depois com a Turquia, país muçulmano, em 97, com a Polônia em 93, com a Lituânia no ano 2000, com a Letônia no ano 2000. Então, esses acordos são normais entre os países, e a Santa Sé fez, não é, acordos com os mais diferentes países. Não é? Então, dentre eles, naturalmente, o Brasil. Quais são os princípios e razões que norteiam a elaboração do acordo de 2008? Em primeiro lugar, celebrar as relações históricas entre a Igreja Católica, não é, e essa República Federativa, que é o nosso Brasil. Então, recorda a história que está lá desde, né, da Praia Vermelha, Coroa Vermelha, lá, não é, no interior da Bahia, e porque a partir dali toda a história começou, não é? Estava lá, não é, o Frei Caminha com a sua carta, etc. Ou seja, os primeiros que pisaram nessa terra, e a primeira celebração dada a essa terra foi feita pela igreja através do frade que celebrou a primeira missa, não é? Então, outro ponto importante é o reconhecimento das responsabilidades recíprocas, não dos interesses ou daquilo que a igreja está querendo com o governo brasileiro, mas com isso nós nos tornamos ainda mais responsáveis, não é, pela sociedade brasileira, não é, juntamente com o Estado brasileiro, em relação à sociedade e ao bem integral da pessoa humana. Então o tratado deseja exatamente isso. Pois bem, indo adiante, né, depois o tratado, né, ele foi celebrado porque é o reconhecimento de que o Estado e a Igreja são cada um em sua própria ordem. Daí a gente ter essa consciência, não é, através desse tratado. Eles são autônomos. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é autônoma, não é? Como também o Brasil. Eles são, né, independentes, eles são soberanos, mas eles são cooperantes, que é algo fundamental. Para o quê? Para a construção de uma sociedade mais justa, né, mais pacífica, uma melhor sociedade. É isso que nós desejamos através desse acordo. Pois bem, esse acordo preserva uma coisa fundamental, a laicidade do Estado brasileiro. Nenhum de nós está questionando, né, que o Estado é laico. Né? A pessoa fica repetindo, como uma ladainha sem sentido, digamos assim, não é? Aquilo que foi já celebrado em 1889 com a separação entre a igreja e o Estado. A partir dali, o Estado já era laico. Claro que essa proximidade vai sempre existir, porque o Estado é laico, mas as pessoas que compõem esse Estado laico, elas são religiosas. Afinal de contas, dados oficiais estão aqui. No último censo de 2010, muito próximo de nós, né, o próximo vai ser em 2020, os ateus e agnósticos somavam apenas 740 mil pessoas de uma população de 190 milhões de pessoas, 0,39%. Não chega nem a 1% o número de ateus no Brasil. O que significa dizer que se nós somarmos católicos, protestantes ou chamados também evangélicos, não é, no seu conjunto, espíritas que também se dizem cristãos e outras tantas, né, denominações que nós temos aí, nós somos mais de 90% da população brasileira, muito mais do que isso. Então, o Estado que é laico tem que considerar que os seus cidadãos fazem escolhas, e nós escolhemos ser religiosos. E como religiosos, nós agimos, não é, na nossa cidadania, mas também nas nossas opções. Então, né, mas o acordo, não é, preserva essa laicidade do Estado brasileiro. Não é? Outro ponto importante aqui, não é? Ela explicita o quê? Os direitos e deveres da Igreja Católica no Brasil. Alguns dizem, não, porque a igreja quer ter seus direitos, preservar, etc. Porque não lê o acordo, não é? E muitas dessas pessoas nem conhecem as tratativas, não conhecem os artigos profundamente, desculpe me dizer, porque nas discussões que nós tivemos, eu estava em algumas delas, eu fiquei admirado com a falta de preparação de algumas pessoas, não é?
porque elas falavam como se fosse de religião em relação à República Federativa do Brasil. Nós estamos falando de um Estado chamado Vaticano, é país, tem selo, tem Constituição, é reconhecido. Inclusive, né, quando nós temos uma celebração, né, fica sempre o núncio ali, muito perto do presidente da República, vestido ali com as roupas corais, né, aquelas roupas solenes. Ah, a igreja é privilégio da Igreja Católica. Não, o núncio apostólico é um embaixador, como existe embaixador da França, dos Estados Unidos. Como a embaixada, não é, do Vaticano é a primeira, então existe uma ordem. Então ele vai ficar sempre em primeiro lugar, porque é mais antiga, apenas por isso, não é por ser Igreja Católica. Então falta cultura, falta leitura, não é? Tem que educar esse povo para entender um pouquinho, porque o negócio está meio difícil, né? Então, direitos, né? Mas também a igreja tem deveres. A igreja, não é, não pode querer privilégios por ser igreja. Naquilo que é próprio da igreja, ela tem que exigir os seus direitos, mas não privilégios. Ah, eu quero isso porque eu sou da igreja. Não, nós queremos participar como cidadãos que somos, não é, desse mundo, estamos em vista de um outro também, queremos transformar esse mundo e essa beleza. Então, nós queremos os nossos direitos, porque nós temos, enquanto igreja, por causa da história, mas também nós precisamos cumprir os nossos deveres, o que é um ponto fundamental aqui, não é? Pois bem, depois ele explicita o quê? Os princípios de ordenamento jurídico brasileiro, né, dos documentos, né, do Vaticano II e do Código de Direito Canônico. Então, nós temos que ser respeitados em nossa legislação. Nós seguimos a Constituição brasileira, não negamos, precisamos segui-la do princípio ao fim, porém, existe por parte da igreja uma regra que os seus religiosos, né, e o povo cristão segue, que vem pelas determinações do Vaticano II e do Código de Direito Canônico. Finalmente, a adesão do Brasil à Igreja Católica ao princípio internacionalmente reconhecido da liberdade religiosa. Então, nós temos que, né, lutar pela nossa liberdade religiosa, como também colaboramos para que os outros tenham essa liberdade religiosa. Nós não podemos abrir mão do direito que é nosso, como também os outros não podem abrir mão desse direito que é internacionalmente conhecido. Então, o tratado, né, explicita justamente esse direito que nós temos, não é, que é internacional, que não é apenas brasileiro, de praticarmos nossa religião, de não sermos perseguidos por sermos católicos, né? Então, ponto fundamental aqui também, ok? Pois bem, vamos então ao texto do acordo, né, Brasil-Santa Sé. Então, agora vem a parte mais chata, que é ler isso para vocês, e eu vou ter que ler todo o texto, porque, afinal de contas, viemos aqui também para isso. Então, vou ler o mais rápido possível. Prestem atenção, porque depois, não é, a gente vai meditar sobre outras coisas. Então, diz o texto: o presidente da República, no uso da sua atribuição que ele confere ao artigo 84, inciso 4 da Constituição, então tudo é constitucional, e considerando que o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé celebraram na cidade do Vaticano, em 13 de novembro de 2008, um acordo relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo, foi aprovado pelo Congresso Nacional, né, por meio do decreto legislativo, né, 698, de 7 de outubro de 2009, considerando que o acordo entrou em vigor internacionalmente, não é um acordinho, não é um bate-papozinho entre o presidente do Brasil e o Papa, não, é um acordo internacional. Nós não podemos esquecer disso e precisamos, como católicos, conhecer, porque esse acordo, né, vem sobre nós e sobre as nossas famílias, e sobre, naturalmente, toda a igreja, né, para os que são católicos, naturalmente. Então, considerando que o acordo entrou em vigor, né, em vigor internacional, em 10 de dezembro de 2009, nos termos do artigo 20, decreta, aí vem o artigo 1º. Artigo 1º. O acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, firmado na cidade do Vaticano em 13 de novembro de 2008, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. Então, não por partes, mas no seu todo.
Artigo 2º. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional qualquer ato que possam resultar em revisão do referido acordo. Ou seja, somente o Congresso Nacional pode dizer algo para mudar esse acordo que foi assinado pelo presidente Lula e o Papa Bento XVI. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, que foi o dia 11 de fevereiro de 2010. Assina, depois da aprovação lá pelo Congresso, o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, e Celso Luiz Nunes Amorim, que à época era o ministro das Relações Exteriores. Pois bem, então, aqui tudo é texto do acordo, viu, minha gente? Então, um acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, vem a apresentação, então diz, perdão, está certo aqui, peraí. Considerando, aí eu vejo um texto, as relações históricas entre a Igreja Católica do Brasil e suas respectivas responsabilidades a serviço da sociedade e do bem integral da pessoa humana, atenção aqui, responsabilidades a serviço da sociedade e do bem integral da pessoa humana. Vejam que está tudo voltado para o bem da sociedade. Claro que a igreja está na sociedade, mas é para a sociedade. Afirmando que as altas partes contratantes são, cada uma na própria ordem, autônomas, independentes e soberanas, e cooperam para a construção de uma sociedade mais justa, pacífica e fraterna. Todos são considerandos, Baseando-se a Santa Sé nos documentos do Concílio Vaticano e no Código de Direito Canônico e a República Federativa do Brasil no ordenamento jurídico, tudo é texto, reafirmando a adesão ao princípio internacional reconhecido de liberdade religiosa, reconhecendo que a Constituição brasileira garante o livre exercício dos cultos religiosos, por isso ninguém, nem nenhuma religião pode ser punida por praticar a sua religião, Animados da intenção de fortalecer e incentivar as mútuas relações já existentes ao longo de 500 anos, então, convieram no seguinte, aí vem um texto que nos interessa. Tenho aqui o artigo 1º, mas vou me centrar no artigo 6º e no artigo 7º. As altas partes contratantes continuarão a ser representadas em suas relações diplomáticas por um núncio apostólico creditado junto à República Federativa do Brasil e por um embaixador do Brasil. Ou seja, em suma, esse artigo, nós temos um embaixador do Vaticano do Brasil, que é, naturalmente, o núncio apostólico, hoje, Dom Giovanni Agnello, se eu não estou enganado, o sobrenome, então é o nosso núncio apostólico, e o Brasil tem, junto à Santa Sé, um embaixador. Isso é muito bonito. Pois bem, no artigo 2º, a República Federativa do Brasil, com fundamento no direito de liberdade religiosa, reconhece à Igreja Católica o direito de desempenhar sua missão apostólica, garantindo o exercício público de suas atividades, observado o ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos direito de realizar abertamente o nosso culto. Nós não podemos ser perseguidos nem por uma instituição governamental, nem por civis, dentro desse direito que nós temos, porque isso é dado a nós, como é dado a qualquer pessoa religiosa no Brasil. Artigo 6º, aí vem a parte ligada ao setor cultural. O artigo 6º diz o seguinte, as altas partes reconhecem que o patrimônio histórico, artístico e cultural da Igreja Católica, assim como os documentos custodiados nos seus arquivos, bibliotecas, constituem parte relevante do patrimônio cultural brasileiro e continuarão a cooperar para salvaguardar, valorizar e promover a fruição dos bens móveis e imóveis de propriedade da Igreja Católica ou de outras pessoas jurídicas eclesiásticas que sejam considerados pelo Brasil como parte do seu patrimônio cultural e artístico. Então, é uma cooperação. O Brasil se compromete em salvaguardar, valorizar e promover a conservação, a restauração desses bens. Vamos lá. Ainda no artigo 6º, parágrafo 1º, a República Federativa do Brasil, em atenção ao princípio de cooperação, reconhece que
A finalidade própria dos bens eclesiásticos, mencionados no caput desse artigo, deve ser salvaguardada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sem prejuízo de outras finalidades. Então, nós temos finalidades próprias desse patrimônio. Não é apenas estar no museu, isso também é importante, isso pode ser, não é? Mas a finalidade própria é o culto. A finalidade própria é nós continuarmos escrevendo essa nossa história, que também é a história brasileira. A finalidade é nós continuarmos a nossa missão apostólica, que é a coisa mais importante. Então, temos o direito de apresentar aquilo que nós cremos, mas, ao mesmo tempo, preservar aquilo que é fruto, não é, do nosso credo. Artigo 6º ainda, parágrafo 2º, a Igreja Católica, ciente do valor do seu patrimônio cultural, então ela tem que ter ciência, deve conhecer o seu patrimônio, não é? Compromete-se a facilitar o acesso a ele, para que todos os que queiram conhecer e estudar, salvaguardadas as suas finalidades religiosas e as exigências de sua proteção e da tutela dos arquivos. Então, nós nos comprometemos a abrir as nossas portas para aqueles que queiram estudar o nosso patrimônio. Daí teses doutorais sobre o nosso patrimônio, daí o acesso aos nossos arquivos, daí as publicações que fazem com material que pertence à igreja, não é? Ela que é ela é uma espécie de custodiadora, custódia, ela que guarda, não é, esse patrimônio que está à disposição de todos. Naturalmente, existem questões que você tem que arquivar, não é? Então, por exemplo, eu lembro que lá no mosteiro de onde eu venho, São Bento da Bahia, os documentos só podem ser abertos depois de 100 anos para pesquisa, não é? Todos os documentos lá. Então, todas as histórias anteriores podem ser lidas. Isso para proteger o irmão que estava lá dentro do mosteiro, não é? Como também a sua família. Então, 100 anos depois, os documentos são abertos. A República Federativa do Brasil assegura, nos termos do seu ordenamento jurídico, as medidas necessárias para garantir a proteção dos lugares de culto da Igreja Católica e de suas liturgias, símbolos, imagens e objetos culturais contra toda forma de violação, desrespeito ou uso ilegítimo. Então, é um compromisso, não é, do Brasil de nos ajudar a conservar esse patrimônio e vai nos proteger. Então, instrumentos que foram criados, como, por exemplo, o IPHAN, não é, de um modo geral, para a República Federativa, tudo aquilo que foi criado é também para a nossa proteção, não é para nossa destruição, nem para nos dar dor de cabeça, não é? Às vezes, o diálogo não é fácil, mas a gente consegue dar passos seguros, porque nós temos técnicos pagos pelo Brasil para nos acompanhar, não é? Então, isso também facilita o nosso trabalho, por incrível que pareça. Vamos lá, artigo 7º. Parágrafo 1º. Nenhum edifício, dependência, objeto, afeto ao culto católico, observada a função social da propriedade e a legislação, pode ser demolido, ocupado, transportado, sujeito a obras ou destinado pelo Estado a entidades públicas a outro fim, salvo por necessidade, utilidade pública ou por interesse social nos termos da Constituição brasileira. A gente pode dizer, mas isso é óbvio, não é? Que o Estado não pode ingressar, não pode demolir o nosso prédio, não pode ocupar, não pode transportar, não pode, né? E assim por diante. Mas nós não podemos esquecer que durante o período do Império, não é? Ali, por ordem, não é, das altas partes brasileiras, parte do patrimônio, principalmente dos jesuítas, esse patrimônio foi tomado pelo Estado brasileiro. Então, nós já temos experiência de que o nosso patrimônio foi lesado profundamente, né? Lesado, simplesmente foi lesado. E boa parte desse patrimônio, inclusive, por falta de cuidado, caiu. Talvez se tivesse o nome da igreja, não estaria no chão, né? Então, talvez até mal conservado, mas não no chão. Como disse lá o nosso irmão, uma igreja se inclina, não é? Ela não cai. Então, estariam talvez em pé e não inclinadas. Vamos adiante. Pois bem, então, o que eu li para vocês é o texto do Acordo Brasil-Santa Sé. Não vou me ater a muita coisa, porque vocês podem ler todos os artigos, os 20 artigos na internet, está lá à disposição, de graça, é fácil vocês terem o conhecimento completo para que nós possamos lutar pelos nossos direitos. Então, vamos lá ao reconhecimento do patrimônio, agora meditando sobre os artigos. Primeira coisa,
os artigos dizem o seguinte: a igreja estava presente no descobrimento do Brasil. Ela ajudou, e isso é inegável, a alicerçar, construir e solidificar a cultura da terra de Santa Cruz desde o seu nascimento. Então, há um reconhecimento do patrimônio que é histórico, que é artístico e que é cultural. Todo esse patrimônio nós sabemos que ele foi construído por uma motivação, a fé em Jesus Cristo, pela força do Espírito, pelo projeto do Pai. Então, isso é que é fundamental. Mas somos herdeiros, sim, de um patrimônio maravilhoso, nascido pelas obras da fé. Não é? Então, ele é artístico, é histórico, artístico e é cultural. A igreja também, né, foi um agente modelador da cultura brasileira e guarda grande parte desse tesouro, todos nós também sabemos. Né? Pois bem, então, o Brasil possui, portanto, um conjunto de bens móveis e imóveis com valor que vai além do material, não é? Que testemunham distintas épocas históricas e que contribuíram para a evolução histórica do Brasil, não é? Artística, social, religiosa e civil da sociedade brasileira. Quando você pega os princípios daquilo que nós chamamos de cultura no Brasil, se a gente aqui em São Paulo pensa em José de Anchieta, não é? Ou em Nóbrega, lá na Bahia, não é? Manuel da Nóbrega e tantos outros, a gente sabe como esses homens foram capazes de superar suas dificuldades para implantar coisas novas, por exemplo, o teatro. A gente sabe tanto Anchieta como o Nóbrega. Nóbrega tinha um problema, se não estou enganado, na voz, ele era gago. A única forma que ele tinha para educar os índios era através do canto e do teatro. Como ele não conseguia falar, né, senão gaguejando, o que é que ele fazia? Ele simplesmente cantava e os meninos conseguiam entendê-lo através do canto. Ele falava cantando, não é? Eu acho que é por isso que nós, no Nordeste, cantamos um pouquinho quando falamos, talvez seja a herança lá de Nóbrega, não é? Mas essa é a verdade dos fatos, não é? Então, há um reconhecimento do valor dessa história, não é? E, portanto, vê-se a necessidade de conservação, a necessidade de valorização pública e a necessidade de posse e usufruto dos bens materiais herdados. Inegavelmente, nós somos donos para conservá-los e para devolver todo esse patrimônio à sociedade. Vamos lá. Já está no finzinho, viu? Então, os bens culturais da igreja se distinguem, portanto, em primeiro lugar, nos diz o texto, por sua identidade, que vai muito além do que nós denominamos cultura. Quando você olha a imagem de Nossa Senhora Aparecida, não é? Segundo estudos, como aqui já foi dito, não é? Modelada por Frei Agostinho da Piedade, monge inclusive do mosteiro de onde eu venho, não é? Um historiador olha essa imagem, não é, se ele não tiver fé, apenas pelos olhos da cultura, pelos olhos da arte, ou seja, é de barro cozido, feita no século não é, 17, talvez 610, ou um pouquinho antes, etc. Então, vai dar todos os termos daquela obra fabulosa feita por Frei Agostinho da Piedade e pronto, talvez apenas isso. Mas aquele que tem fé olha para aquela imagem, não é? Vai de joelhos ali naquele corredor. Então, existe uma identidade que vai muito além da estética, e isso é fundamental na preservação. Então, também existe um outro ponto fundamental do nosso patrimônio, a longevidade. Nós temos um patrimônio que tem 400, 300, 200, 100 anos, não é? Que chegou até nós graças à perseverança das comunidades. Depois, os bens móveis e imóveis cristãos, por sua peculiaridade, fazem parte do patrimônio cultural brasileiro, cuja responsabilidade de conservação e valorização cabe naturalmente à Igreja Católica, mas cabe também ao Estado brasileiro, porque esse patrimônio que está em nossa mão pertence ao Estado brasileiro. Então ele tem que nos ajudar a conservar esse patrimônio que pertence a todos. Afinal de contas, boa parte desse patrimônio está aberto à comunidade, né? Nossas igrejas, né? Todo o trabalho social que nós fazemos, os hospitais antigos e assim por diante. Depois, a obra de arte que nós vemos é para a igreja a expressão mais nobre do espírito humano. É como um espelho da beleza infinita de Deus. Nos disse isso Paulo VI, né, que trabalhou tanto com patrimônio cultural. Então, quando essa obra de arte destina-se ao louvor e à glória de Deus, ela se torna arte sacra. Essa beleza.
Então, nós não trabalhamos apenas com uma estética, que já seria maravilhoso, né? Mas nós trabalhamos com um olhar da fé. Quando nós olhamos uma imagem, o nosso olhar vai muito além da imagem. Nós olhamos para o céu, de alguma forma, não é? Então, entendemos que é uma imagem, mas caminhamos para muito mais longe. Pois bem, então, o patrimônio cultural ligado à fé professada pela igreja não apenas enriqueceu a cultura mundial, mas é patrimônio dos povos. No Brasil, por exemplo, 54% dos bens tombados pertencem à Igreja Católica. São milhares de instituições nossas que foram tombadas. E tem um patrimônio imenso que ainda não foi tombado, talvez por falta de quem indique e também por falta de tempo de instituições como o IFAM para tombar esse patrimônio. Porém, né, por enquanto, são 54% dos bens tombados. Estou falando de bens completos. Se nós pegarmos dentro de cada bem a individualidade das peças, são milhões de peças que estão nas mãos da igreja. A Unesco, por exemplo, afirma que 3/4 dos lugares considerados como patrimônio mundial são de origem religiosa. Então, aqui estão as igrejas, as mesquitas, os templos hindus, os templos budistas e assim por diante. 3/4. Incrível isso, não é? De cada 4, não é? Então 3 pertencem ao culto religioso. Então, vejam só, a Constituição da República Federativa do Brasil afirma, isso é fundamental para nós, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tombados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, tudo isso aí é patrimônio cultural brasileiro, né? O decreto de lei do IFAM nos diz o seguinte: o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnológico, bibliográfico ou artístico. Então, tudo isso aí é patrimônio histórico e artístico nacional. Um outro ponto fundamental aqui, decreto 3.552, não é? Sobre os bens imateriais. Então, o que são bens imateriais? São os rituais e festas que marcam a vivência coletiva da religiosidade, as manifestações literárias, musicais, plásticas, cenas e lúdicas. Então, nós não tombamos apenas esse patrimônio que nós vemos e que nós podemos tocar. Existe também um patrimônio imaterial que precisa ser tombado, não é? Então, exemplo de bens imateriais, não é? Por exemplo, as festas populares. Na Bahia tem uma festa ligada à igreja, mas uma festa muito popular chamada Festa de Santa Bárbara, não é? Uma procissão imensa, etc. Aquela festa e a forma como ela é realizada foi tombada como patrimônio imaterial da Bahia, não é? A forma, por exemplo, não é? O carnaval e o maracatu de Olinda, a forma não é apenas o carnaval, mas a forma como essa manifestação cultural, não é, está representada com toda a sua riqueza. Não é? Como, por exemplo, não é, a forma como se faz a preparação, a fórmula, não é, a receita, não é, o jeito do preparo, quem prepara o acarajé da Bahia, por exemplo, foi um bem, considerado um bem imaterial, não é, do povo da Bahia. O toque dos sinos das igrejas históricas de Minas Gerais, e assim por diante. Então, temos uma riqueza imensa. E várias festas culturais, festa de São Gonçalo, que são festas que têm 300, 400 anos, e tantas outras festas, não é? Como, por exemplo, que ainda não foi tombada, a procissão de Corpus Christi, lá de Salvador, que foi a primeira procissão, não é, solene realizada no Brasil em 1549, no dia da fundação, né, por Tomé de Souza, da cidade do Salvador. Até hoje, não é? Tantos anos depois, não é? A procissão continua sendo realizada. Né? Os bens imateriais, né, podem mudar durante séculos, sem perder a sua essência. Pois bem,
Tombar significa, antes de mais nada, inscrever o bem com seu nome, localização e regime de restrição no livro do tombo do IFAM. Não é? Então, aqui já foi falado bastante sobre isso, não vou entrar nesses detalhes. Ok? Vamos lá. A igreja se compromete, portanto, tendo esse patrimônio maravilhoso, conservá-lo, porque reconhece o seu valor. O que nós estamos fazendo aqui, através desses simpósios e de vários cursos que estão se multiplicando no Brasil, é exatamente fazer com que, pelo menos uma parte, né, da igreja, né, pelos seus líderes, tomem consciência desse valor e colaborem para essa conservação. Não é? Um outro ponto importante, o olhar do IFAM, e nós não podemos querer que o IFAM tenha outro olhar, recai sobre o patrimônio artístico. O IFAM olha aquela igreja que é histórica, que tem 300 anos, que está em tal situação, etc. O nosso olhar, né, vai além, reconhece o valor do patrimônio, mas acrescenta o valor religioso por sua importância para a fé. Isso é fundamental, né? O patrimônio que nós temos, nós não podemos nos esquecer, ele foi nos dado através da benevolência do povo brasileiro. Quem contribuiu principalmente, desculpe-me, né, tem estudos diversos para isso, né? Mas quem contribuiu principalmente para nós construirmos e mantermos esse patrimônio foi principalmente os mais pobres. Quem fez com que as paredes subissem foi o óbolo da viúva, foi os R$2 que a gente recebe lá na cestinha da oferta, foi, porque não existia dízimo, né? Naturalmente, de vez em quando aparecia lá um senhor de engenho, um cara rico que dava uma boa parte, mas a manutenção, não é, a construção, etc., tudo isso foi feito através dos mais pobres. E nós temos, daí, eu acho que nós temos que lutar para manter esse patrimônio aberto a todas as pessoas. Né? Então, o governo brasileiro reconhece a finalidade própria dos bens eclesiásticos. Ele pode olhar apenas como patrimônio, mas reconhece, daí a importância do Acordo Brasil-Santa Sé. E não pode adotar medidas administrativas que relegue como secundária essa finalidade. Então, é um bem eclesiástico, é um bem nascido por causa da fé que nós professamos. E o governo tem que respeitar, e respeita geralmente, não é, isso, não é, ao longo da história, pelo menos uma parte dela. Não se pode impedir, por exemplo, que a igreja utilize um bem tombado, né, que é uma grande questão, né? Claro que aquela imagem maravilhosa de Aleijadinho, né? Eu fui para uma procissão, minha gente, né, eu sempre sonhei em estar perto, assim, cara a cara com a peça de Aleijadinho, né? Então eu fui convidado para pregar na Semana Santa lá em São João del Rei. Antigamente eles deixavam as peças, porque eles fecham tudo com aqueles panos roxos, né, nas igrejas lá, São Francisco, por exemplo, uma igreja de Aleijadinho, então eles fecham, né, os panos. Sabe o que aconteceu no passado, quando eles fechavam, quando eles abriam, depois da Semana Santa, a imagem era roubada. Então o que eles fazem? Eles fecham os panos, mas as imagens não estão mais lá, e eles colocam as imagens todas numa sala. Então, por acaso, olha, quer conhecer o nosso acervo? Quando cheguei lá, diante de mim, diante dos meus olhos, estavam as peças da igreja de São Francisco, que foram removidas com todo cuidado por profissionais e colocadas no museu, esperando terminar a Semana Santa. Estavam lá diante dos meus olhos as peças de Aleijadinho, né? Emoção, olhar, né, diante dos olhos aquilo que foi esculpido com tanta arte, mas também com tanta fé. Então, essa imagem, por exemplo, de Aleijadinho, que vai para uma procissão, ninguém pode dizer, ela não vai sair em procissão. Nós teremos todos os cuidados necessários para que essa imagem jamais seja estragada. A cópia não pode ir, porque as pessoas, né, não querem a cópia, elas querem o original. Então, o original vai, né, tem um negócio fechado, uma charela, onde aquilo ali vai ser protegido caso chova, etc. Mas é um direito nosso, porque aquilo foi feito para aquilo. Essa peça religiosa foi feita para a procissão, e ela vai sair em procissão. É um direito nosso levar, por mais rico, por mais importante que seja esse patrimônio, mas é um direito nosso. Agora, é um dever conservar, não deixar acontecer absolutamente nada, ter um cuidado perfeito para devolver ao seu lugar aquilo que pertence, né, também à nossa história, não é?
quando o fim for religioso. Por exemplo, a saída de uma estátua de valor artístico numa procissão, né? Acabei de falar isso aqui. Havendo o uso danoso por parte de um bem eclesiástico, aí sim, o poder público não pode expropriá-lo, mas pode, não é, mover uma ação, porque nós não estamos cuidando de um bem como deveríamos cuidar. Pois bem, a restauração do bem tombado se subordina a uma prévia autorização do IPHAN. Eu já disse, o IPHAN tem suas leis, a Igreja Católica tem suas leis. Nem sempre é fácil nós compreendermos a lei dos outros, como também nós temos diversos problemas que vocês apresentaram aqui, perguntando aos nossos conferencistas. Tudo isso aí pode acontecer, mas nós precisamos contar com quem está lá para nos ajudar. Eu penso assim, não é? A gente briga, não é? Quantas vezes, né, indo para a reunião lá, com a técnica do IPHAN, não é? Eu percebia que ela queria, não é, me dar, né, queria sair correndo e me dar aquele negócio, aquela voadora na caixa dos meus peitos, e eu confesso a vocês que eu estava pronto para pegar no pescoço daquela moça e dar um golpe de capoeira que aprendi lá em Salvador, não é? Mas a gente, mesmo brigando, mesmo tão chateados, a gente queria caminhar juntos, porque a gente sabia que o final seria maravilhoso. Então, a gente briga, a gente discute, não é? A gente não xinga, mas a gente altera a voz, a gente reclama, a gente entra até com processo, eles entram contra a gente, mas no final o que nós queremos é a preservação de um patrimônio que pertence a todos. Então, vamos adiante, não podemos esmorecer, não é? Então, tem que dar autorização, vamos pegar essa autorização dentro daquilo que é normal. Então, há o primado, naturalmente, da função religiosa sobre a função cultural, e o tombamento confere ao bem maior uma maior proteção e garantia de integridade. Isso é inegável. Né? Quantas igrejas do Brasil, o piso, porque o padre não gostava, não estou falando do padre não, estou falando do bispo também. Não é? O bispo não gostava e mandou botar um lindíssimo granito vermelho, não é? Em cima disso. Eu teve uma igreja, já falei sobre isso, peço perdão por assim dizer, em que, eu vou falar do bispo, porque parece que ele está falando de padre, mas o bispo lá mandou tirar, porque como ele, depois da missa, precisava, de vez em quando, ir ao banheiro, então tinha um altar, que era numa igreja barroca, não é? Então, na sacristia tinha um altar, né, profundo. Então, o que é que ele mandou fazer? Ele mandou tirar, né, aquele altar, né, tirou o altar, ali foi feito um sanitário. Não é? Bonito, porque eu até lembro da marca, era Celite. Eu digo isso porque eu fui lá visitar. Era um vaso branco. Não é? O pior de tudo é que quando você estava sentado no vaso, se alguém abrir, estava de frente assim, logo para a porta. Negócio horroroso, além de tudo mal feito. Não é? Então, devia-se fazer um decreto de condenação, não apenas porque tirou o altar, mas também porque o vaso tinha sido mal colocado. Não é? Pois bem, diante disso tudo, naturalmente houve uma intervenção, uma pessoa disse isso era no interior, não é? Aí o altar voltou para o seu lugar e foi restaurado. Mas vejam só, de vez em quando acontece isso. Agora, graças a Deus, isso é 5%, não é o grande conjunto, graças a Deus, não é? Então a gente vai adiante. Então o tombamento confere justamente a continuidade desse material, não é? Então, só para que vocês saibam, não é? Destruir, inutilizar ou deteriorar um bem tombado gera uma pena de 6 meses a 2 anos de reclusão. Não é? Espero que ninguém aqui seja preso. Não é? Então, o Ministério Público pode se tornar, não é, um colaborador nosso para a preservação também desse patrimônio. Não é? Então, para que a gente apenas tenha conhecimento, não é, em 1915, o bispo de Minas Gerais escreveu o seguinte, em 1915, veja a preocupação da igreja, não é? Aos párocos e mais retores de igrejas e capelas, não é? Proíbo deslocar ou substituir altares artísticos, reformar ou alterar objetos de arte e, em geral, tudo aquilo que por antiguidade ou tradição deve se conservar. Isso foi em 1915, tem 107 anos que esse bispo lá de Minas Gerais já falava sobre isso. Pois bem, vou pular aqui um pouquinho, porque eu quero chegar ao final aqui para a gente poder abrir a conversa, né? Existe um problema muito sério aqui para nós, né? Poucas faculdades de teologia possuem a disciplina que tratam do patrimônio histórico, artístico e cultural da igreja, por isso, há histórias de dilapidação total dos monumentos históricos, não é?
a gente às vezes cobra do sacerdote um amor ao patrimônio, não é? Uma conservação, mas nós não demos a formação para esse sacerdote. Então, é fundamental que as nossas faculdades tenham lá como disciplina, não é? O amor, né, sobre a arte, etc., estudar a arte de um modo geral, mas também a preservação desse patrimônio. Não é? Às vezes a gente peca por ignorância, por não conhecer. Né? O piso está feio, põe de granito que a comunidade vai adorar. Não é? Se o altar está feio, a gente tirou um altar barroco de 300 anos e põe um lindíssimo lá, comprado, pronto, em determinados lugares, ou faz aquelas intervenções que foram aqui apresentadas, né, profundamente esdrúxulas. Então, temos que dar formação. Né? Vê-se a necessidade da implantação de comissões de arte sacra e patrimônio histórico nas dioceses brasileiras. Muitas já implantaram. É obrigação, porque a CNBB tem uma pastoral da cultura, e essa responsabilidade cabe aos bispos. Eles precisam criar em suas dioceses essas comissões, que é fundamental. Ok? Então, o Estado, quando tomba, reconhece a possibilidade, a proteção do bem tombado, mas isso não garante a restauração, nós sabemos disso, foi aqui apresentado, né? Aquilo que o IFAM recebe não é para restaurar patrimônios, etc. Nós temos que fazer os projetos, como a professora Rosana aqui apresentou, para essa restauração. Cabe a nós desenvolver esses projetos. A desinformação e desinteresse das leis que protegem nosso patrimônio é uma dificuldade encontrada. Outro ponto, a dificuldade das comunidades de apresentar projetos que sejam interessantes e completos, para que, aprovados pelas leis, né, brasileiras, que vêm pelo IFAM naturalmente, a gente consiga o incentivo. Nós geramos desconfiança também na capacidade de conservar e manter o patrimônio restaurado. Isso é um problema muito sério. As pessoas olham para a gente e dizem, nós vamos dar a verba, vão restaurar e depois eles não vão conservar. Estão mentindo, perdoe-me. Quase sempre não, porque a gente restaura, mas não limpa. Não é? Aquele trabalho mínimo que é passar conforme aquelas especificações técnicas, por exemplo, um pincelzinho, né, uma vez por semana nas imagens, né, naturalmente sem passar nenhum outro tipo de produto, pelo menos para tirar poeira, às vezes a gente não faz. Não orienta as pessoas para que façam isso. A gente sempre reclama que não tem gente, a gente não pode pagar, e é verdade. Mas o mínimo nós podemos fazer, orientando pessoas muito simples, e o número de voluntários da igreja é muito grande, e tem coisas que pessoas no seu voluntariado, elas podem fazer sim. Elas não vão colocar a mão na imagem, elas não vão pegar na imagem, mas elas podem sim, né, com um pincelzinho, tirar com tranquilidade. Não vou aqui, apenas como exemplo, né, aquela poeira. Podemos sim varrer o chão da igreja, podemos sim, não é, quando uma telha quebra, mudar uma telha do telhado, porque senão a goteira vai estragar tudo aquilo que foi conservado. Esse é o maior problema que nós temos, né, que é conservar e manter esse patrimônio restaurado. Sugestões, né? Fazer conhecidas e entendidas as leis que nos ajudam a preservar o nosso patrimônio religioso, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Porque esse simpósio é o resultado do Acordo Brasil-Santa Sé. Um outro ponto fundamental é criar nos regionais a pastoral da cultura. Pelo menos no regional Leste 1, lá do Rio de Janeiro, todas as dioceses têm já a pastoral da cultura. Inclusive, eu sou responsável, a nível de Leste 1, pela pastoral da cultura, né? Que dialogue com o mundo das artes e veja a possibilidade de apresentar às dioceses projetos interessantes. Aqui foi falado que tem empresas, né, que podem usar o tipo de propina para conseguir esse ou aquele projeto. É verdade, esse tipo de coisa acontece em todos os locais, mas tem muitas empresas sérias que nós conhecemos pelos trabalhos que elas já realizaram. Deixando de lado as que não prestam, vamos buscar as que têm possibilidade de trabalhar conosco. Ok? Outro ponto interessante, formar os sacerdotes, especialmente nos locais onde há patrimônio religioso secular, para que busquem os direitos garantidos pelo Estado para a restauração e conservação do patrimônio histórico que está sob sua custódia. Desculpem-me, meus amigos, mas eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Tem certas coisas que nós aprendemos, ou na faculdade, ou naturalmente depois. Não é? Eu não nasci aprendendo, eu venho de uma família pobre, do Nordeste do Brasil, certo? Então, eu sei o que é exclusão, eu sei o que é pobreza, eu sei o que é fome, eu sei um bocado de coisa.
mas a mim foi dada a oportunidade de estudar e me empurraram, inclusive, para aquilo que talvez no primeiro momento eu não podia fazer. Então havia uma possibilidade, ou me estabilizar na miséria em que eu fui colocado por uma situação que vem lá do descobrimento para com o povo nordestino, ou então lutar pelo meu crescimento das pessoas que estavam ao meu lado. Então, entre a possibilidade de reclamar a vida toda e fazer alguma coisa, eu preferi, pessoalmente falando, tentar fazer alguma coisa. Então, eu acho que é isso que nós precisamos, entendeu? Observar as possibilidades. Quais são as possibilidades? Quando a gente olha isso, fica muito mais fácil a gente caminhar. Ok? Bom, então era isso. Só para concluir, não é, aqui a minha palavra, eu gostaria de dizer algumas coisas para vocês rapidamente, apenas como conclusão mesmo daquilo que eu gostaria de apresentar aqui. Naturalmente, como foi apresentado, essas coisas não são fáceis, mas nada é fácil. Construir a santidade é uma coisa muito difícil. Não é? Realizar o mínimo da nossa vida também é uma coisa difícil, mas nós continuamos tentando. A mesma coisa em relação ao nosso patrimônio, né? Então, só para dizer para vocês, a professora Rosana fez aqui uma apresentação sobre projetos. Eu, pessoalmente, tenho uma equipe de projetos, não é? Que é uma equipe mista formada com um pessoal de Salvador e um pessoal de Petrópolis. Todos os projetos que fiz até hoje, não é? As paróquias, os mosteiros, os conventos, não gastaram R$1 no início. Tudo foi feito com contrato de risco. Os profissionais entravam porque amavam, né, o patrimônio cultural. Nós desenvolvíamos todos os projetos sem que ninguém recebesse coisa alguma, e depois da aprovação do projeto, então esses profissionais recebiam aquilo que era devido com as restaurações. A gente espera um pouquinho, demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas os projetos acabam sendo aprovados. Precisa perseverança, perseverança e depois perseverança. Quem perseverar até o fim será salvo, disse Jesus, não é? Parafraseando, quem perseverar até o fim, verá seus projetos aprovados. Então, tudo é feito através do contrato de risco. Inclusive agora, lá do projeto da Catedral de Petrópolis, ninguém recebeu R$1 sequer. Estamos lutando, já na 6ª diligência, para aprovação. Depois, uma coisa muito importante para a nossa igreja, prestar contas daquilo que a gente recebeu. Isso é fundamental. Porque vai lá, consegue o dinheiro, não tem uma equipe administrativa e o buraco fica, né, para que os outros sejam prejudicados. Então, temos que prestar contas de cada centavo, de cada nota. Essa é a grande preocupação que nós devemos ter. Depois também tem o seguinte, às vezes nós precisamos dividir os projetos. Se você apresenta um projeto de 10 milhões para o BNDES, talvez ele diga, é muito para a gente aqui, mas você pode compartimentar. Você apresenta um projeto de 2 milhões, depois a mesma empresa, porque deu certo, mais 2 milhões. Às vezes você chama mais uma empresa para fazer parte daquele projeto, aí você vai somando, e você, no final das contas, fazendo em etapa, dividindo, você consegue realizar o projeto. Depois, uma coisa muito importante é a manutenção, né? Manter aquilo que nós construímos, porque, afinal de contas, o dinheiro que foi ali aplicado é o dinheiro dos impostos, é o dinheiro do povo brasileiro. Então, nós temos que cuidar ainda mais, porque isso pertence a todos, né? Depois, existem determinadas coisas que eu quero dizer para você que isso aí foi resultado de uma aula que tive lá nos idos da década de 80, não é? Que um aluno fervoroso, assim, né, levantando as bandeiras da pobreza do Brasil, disse: devíamos raspar ou queimar todo o retábulo da igreja de São Francisco de Salvador, porque aquilo ali é uma afronta, né, aos pobres, à igreja, assim por diante. Falaram assim, que é uma igreja dourada, não é? O professor, que era um homem muito sábio e muito bem informado, disse o seguinte, não é? Aquilo nunca me saiu da cabeça. Ele disse, olha, se nós vendermos o patrimônio da igreja, nós não vamos resolver o problema da fome no mundo. Primeiro, quem vai comprar esse patrimônio, quem tem dinheiro para comprar, são os mais ricos que vão tornar mais ricos. Vão se tornar mais ricos. Depois, o patrimônio da igreja, ele é dado para todos. Você entra numa igreja, aleijadinho, seja lá onde for, para ver, está lá à sua frente de graça. Isso aí vai para a China, vai para a Rússia, vai para os Estados Unidos, e nós vamos perder todo esse patrimônio. Então, a primeira coisa é essa, não vai resolver o problema da fome do mundo, porque não é obrigação da igreja resolver um problema que é do governo. Então, ele é que tem que resolver. Nós vamos cooperar
para mudar essa realidade, mas nós pagamos impostos para isso. Então, e depois ele disse, não sei se vocês sabem, olhando para a gente, e ele disse isso com muita sabedoria, não é? Durante o período do ciclo do ouro, todo o ouro brasileiro que foi encontrado, né, a quantidade foi maior do que todo o ouro que já havia sido descoberto no mundo. Imagina o que o Brasil produziu, né, naquele período. A única forma que nós tínhamos de deixar esse ouro aqui era dando para Deus, que era pintando lá as obras da igreja. Então, o que sobrou ali é o resultado da resistência do povo brasileiro, que não deixou o seu ouro ser roubado pela coroa, que não manufaturava, mandava tudo para a Holanda, e hoje nosso dinheiro, nosso ouro está lá enriquecendo os europeus. Nada contra a Europa, mas é nossa história. Então, o que sobrou foi quase uma miséria, uma esmola, dada a nós que éramos donos e perdemos tudo. Então, por amor àqueles que nos doaram tão grande patrimônio, nós vamos conservar. Nós vamos amar cada vez mais e vamos devolver àqueles que vêm depois de nós aquilo que é fruto da nossa fé, da nossa perseverança e da nossa inteligência. E para concluir definitivamente, vou contar uma história que assim, não é, eu concluo o que eu falei aqui através dessa historinha para a gente ir adiante. A história diz o seguinte: um rei muito ruim resolveu pegar uma peça, não é, com as pessoas do seu reino, né? Era o dia do seu aniversário. Ele mandou preparar um pau de sebo, acho que vocês sabem o que é isso, né? E lá em cima ele colocou, né, uma bandeja muito grande, cheia de comidas que ele comia no palácio e dinheiro. E avisou a população: quem conseguir chegar lá em cima, esse vai definitivamente ficar com tudo. E, naturalmente, os fortões logo quiseram subir ali no pau de sebo, né? Tentavam, começaram a subir. 2 metros depois, desciam, não conseguiam. E à medida em que eles iam descendo, eles iam ficando ao redor do pau do sebo, desencorajando alguém quisesse tentar, porque, afinal de contas, se eles, tão fortes, não conseguiram, imagina os outros. Aí vieram as mulheres, elas também foram tentar. Elas começavam, mas depois de 2, 3 metros, desciam. Não conseguiam. E elas também foram ficando ali, desencorajando os que vinham depois. E depois toda a cidade tentou e ninguém conseguiu. Todo mundo tentou uma única vez e ninguém conseguiu. E todos ficavam ali, agora é um grande coral dizendo: não tente, desista, 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 você não vai conseguir. Pois bem, no meio daquele coral negativo, chegou um garotinho de mais ou menos 10 anos de idade, olhou para cima, viu aquele imenso pau de sebo e viu a bandeja lá em cima, que ele sabia que tinha comida e também moedas de ouro. Ele começou, e toda a população disse: desista. Ele tentou uma vez, ele tentou 2, 3, 4, 5, 10 vezes, e a população gritava: desista, desista, desista. E o menino tentou 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, e a população e o rei já não aguentava mais aquela persistência, e gritava: desista, desista, desista. Na 82ª vez, o menino conseguiu chegar lá em cima, pegou a bandeja e, esgotado, quase que cambaleando, entregou a bandeja na mão de sua mãe e ficou ali sentado, tentando recuperar as energias. Ora, o rei ficou admirado por causa da persistência daquela criança. Então, ele chamou a mãe e disse: minha senhora, como é que o seu filho conseguiu chegar lá em cima? E aquela senhora tão simples, pobre, mulher do povo, disse: majestade, meu filho conseguiu chegar lá em cima porque nós estamos há quase uma semana sem comer direito. E ele sabia que lá em cima tinha comida, e comida gostosa, as mesmas que o Senhor comia no palácio. Essa foi a primeira motivação. Mas, majestade, a segunda motivação foi mais importante. O meu filho é surdo e não ouviu a palavra da população que dizia: desista, desista, desista. Portanto, nós não vamos desistir. Nós vamos continuar lutando.
E nós vamos um dia ver restaurado e devolvido para o povo aquilo que pertence verdadeiramente à fé desse povo que confia em nós e que nós tanto amamos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a palavra de Jesus para todos nós. Obrigado. Teremos alguns minutinhos para perguntas, poucos minutos em decorrência do horário. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Dom Gregório? Boa tarde, Dom Gregório. Falo aqui. Eu sou Rosângela, tenho feito um trabalho voluntário na Ordem Terceira de São Francisco, que foi apresentado aqui ainda há pouco pela Rosana Deleles, né? Me desculpe pela voz, mas enfim. Eu só gostaria que se acrescentasse à sua fala em relação ao acordo Brasil, né, e Vaticano, em relação à atuação de salvaguarda, mas é um documento que eu acredito que muitos não conheçam, e esse documento é um documento da Santa Sé, que chama a Função Pastoral dos Museus Eclesiásticos. Esse é um documento de 2001, que foi feito pela Pontifícia Comissão para Bens Culturais da Igreja. E esse é um documento assim, de suma importância para quem quiser conhecer os procedimentos de como se deve montar um museu eclesiástico, o que deve se preservar, o que se deve conservar, e principalmente de como se deve gerir. E falo isso porque escrevi um artigo há alguns anos atrás, falando deste documento, e poucas pessoas, daquelas que participavam ali, tinham ciência que existia esse documento. Esse artigo que eu escrevi foi em 2012, quer dizer, esse documento já existe desde 2001. Então, essa preocupação em conhecer o que a própria Santa Sé produz e reproduzir é uma coisa que deveria estar, sim, dentro dos cursos de teologia, na formação, mas não apenas nos cursos de teologia. Esse é um documento geral, e pensando isso dentro de um curso de restauração, por exemplo, num curso de arquitetura, caberia muito bem se comentar sobre isso, já que, se a gente formar as pessoas para a sociedade, neste quesito, o que a igreja pensa do seu patrimônio deveria entrar dentro dos cursos de graduação. Infelizmente, isso não acontece. Falo isso pela experiência pessoal. Se não fosse aqui publicamente falo, o trabalho do professor Percival Tirapelli, de quem fui aluna e depois fui estagiária, enfim, que hoje permite com que a gente continue esse trabalho de preservação do patrimônio. Eu não sou conservadora nem restauradora, pesquiso artes para fundamentar no trabalho de conservação e restauro. Então, a questão da persistência, que é colocada aí no último ponto, a Ordem Terceira de São Francisco, eu participei no arrolamento em 2010, naquele momento como estagiária, e voltei lá em 2014. E até hoje estou lá, e é um trabalho de muita persistência, né? Então, às vezes, o pesquisador não tem que lidar apenas com a sua pesquisa. A pesquisa vira um papel, mas é o seu trabalho diário de estar ali, comunicar o que fez, e muitas vezes o pesquisador deixa a sua tese na biblioteca e não comunica com aqueles com quem pesquisou. Este é, pelo menos do meu ponto de vista, um erro crasso dos pesquisadores de não darem um retorno para aquela comunidade que foi pesquisada, seja com uma palestra, seja com uma visita monitorada, porque isso faz com que essa comunidade se conecte com aquilo que foi pesquisado, inclusive com o seu próprio acervo, e aprenda, inclusive, a dar valor ao seu próprio acervo, que muitas vezes ele não sabe que tem. Ele sabe pelo valor de fé, porque ele é uma pessoa daquela comunidade. E muitas vezes vai formar, inclusive, o seu pastor local, o seu pároco que chega, né, um diocesano, e que aqui já foi muitas vezes criticados, mas que muitas vezes também não conhece essa realidade e fica à parte, e aí à margem de todos os erros possíveis que já foram demonstrados aqui. Então, só gostaria mesmo de acrescentar isso, e um documento que eu acho que é valioso da parte dos artistas que aqui estiverem presentes, que leiam também a Carta aos Artistas, que foi feita na época pelo João Paulo II, quando Papa, hoje São João Paulo II, em 4 de abril de 1999,
Ambos estão em língua portuguesa, estão no site do Vaticano. Quem quiser buscar, o primeiro é Carta aos Artistas, que é do Papa João Paulo II, e o segundo é a Função Pastoral dos Museus Eclesiásticos, que subdizia todo o trabalho de quem quiser, de fato, fazer um trabalho de conservação ou criação de um museu eclesiástico nas suas paróquias ou igrejas. Muito obrigada. Muito obrigado por sua contribuição. Dom Gregório, com licença, só uma informação importante. Temos mais duas pessoas que levantaram a mão, em decorrência do horário, uma lá em cima e outra aqui na frente. Após essas duas perguntas, depois a gente vai ter que encerrar. Tá bom? Por favor, Dom Gregório. Ótimo, pois não. Eu sou Carlos Roberto Rodrigues Bueno Fernandes, professor universitário. Eu tenho 2 questionamentos. O primeiro é sobre aqueles representantes da igreja que, às vezes, eles vendem peças sacras para colecionadores ou para outras pessoas. Isso não consta nas leis. Não é? Então, eu gostaria de um esclarecimento dessa parte. Segundo, a arte sacra saindo daquele mundo religioso, de fé, entrando no campo da decoração, que é outra coisa que acontece muito. Então, são os meus 2 questionamentos. Então, eu queria a opinião do senhor nesses 2 casos. Perfeito. Então, primeira coisa, se por acaso um religioso, eu digo um padre, seja lá quem for, não é, ligado à igreja, ele vende o patrimônio que pertence à igreja, ele está cometendo um crime, não apenas um crime que vai ser julgado pelo tribunal eclesiástico, ele pode ter sobre sua vida todas as sanções, suspensão de ordem e mesmo demissão do estado clerical, né, porque, na verdade, essa pessoa que vende, e se o dinheiro, principalmente se o dinheiro ficou para ele, ou então, se foi uma responsabilidade, vendeu sem autorização, e o dinheiro foi para, mesmo por caixa da comunidade, sem uma autorização, não é? Porque geralmente não se dá essa autorização, mas tudo bem, se por acaso a gente pensa numa autorização, se ele faz isso, ele simplesmente é um ladrão. Então, ele tem que ser punido pelas leis eclesiásticas e ele também tem que ser punido pelas leis civis brasileiras. Não é? Já aconteceu isso aqui no Brasil, não é? Graças a Deus é um número pequeno, mas já aconteceu isso. Então, esse patrimônio conseguiu voltar para as mãos da igreja em muitos momentos, e essa pessoa, na verdade, ela foi suspensa e depois demitida do estado clerical, porque nós não estamos obrigados a conhecer, não é, a índole de todas as pessoas que estão na igreja, porque é impossível, alguém pode mentir para você a vida inteira, não é? Se com a vida do relacionamento conjugal, às vezes é difícil, você vai sempre descobrindo a pessoa que está ao seu lado, quanto mais na vida onde as pessoas têm uma certa independência. Mas, se for encontrado cometendo esse tipo de crime, vai responder canonicamente e também vai responder civilmente, não apenas pelo patrimônio, esse histórico, etc., mas também por qualquer patrimônio da igreja, mesmo que seja uma imagem de gesso, caso ele venda e ele tenha ganhos pessoais com isso, ele vai ser punido por causa dessa questão. A questão da decoração, infelizmente, virou algo quase que cultural. As pessoas, ao invés de, nas suas casas, conceberem a imagem como preparada para o culto, porque ela foi feita para isso, elas colocam lá em cima da mesa, etc. Eu me sinto profundamente incomodado, principalmente quando eu vejo em algumas casas custódias do século XVIII, navetas do século XVIII, imagens barrocas do mesmo período, não é? E outras imagens, porque você bate o olho e diz, você não vai perguntar, mas ou foi herança que recebeu da família e essas pessoas acabaram perdendo a sua religiosidade e colocou isso em cima de uma mesa para decorar, ou então é material adquirido através de roubo, não é? Porque pode ser também que famílias vendam isso porque não querem mais, né? Tem imagens que são vendidas porque as famílias não querem, são vendidas para os antiquários, mas os antiquários precisam, não é, saber o que eles estão comprando, porque senão eles estão recebendo material roubado e, portanto, ele é também criminoso, não é? Porque colaborou para a interceptação daquele bem que foi roubado. Então, mas eu acho que aquilo que foi preparado para o culto, para aqueles que são católicos, deve estar a serviço do culto. É assim que eu imagino, não é? Porque decoração por decoração, né, nós temos diversas outras formas de decorar. Eu não decoraria a minha sala com objetos do candomblé,
Compreende? Não faria isso. Eu acho que seria um profundo desrespeito às mães de santo e ao povo de santo. Então, eu não faria isso. Como não decoraria a minha casa com objetos religiosos, a não ser aqueles apiedados que você pode colocar em cima de um armário, assim, alguma coisinha mais contemporânea. Mas comprar obras de arte, assim, apenas para enfeitar a minha casa, pode parecer até uma visão muito retrógrada. Mas eu acho que para quem é católico, estou falando que para quem é católico, né, colocar esses objetos tão maravilhosos apenas para o enfeite, eu acho que não cabe. Né? Por favor, a última pergunta em cima agora. Já pedimos desculpas, outras pessoas levantaram a mão, mas em decorrência do horário, Dom Gregório também tem compromisso e outras pessoas que precisam viajar, a gente vai respeitar o horário. Por favor. Dom Gregório, boa tarde. Meu nome é José Sérgio, eu venho de Araraquara, diocese de São Carlos. E, com relação ao acordo, eu estou me perguntando aqui, passo essa pergunta ao senhor, se a condição desses deveres do Estado brasileiro, está também, como que eu posso colocar, na mesma situação da legislação com relação à proteção do IFAM, do CONDEFAT, porque o que ocorre é o seguinte, eu sou conservador restaurador e há 15 anos eu venho trabalhando num santuário que tem na minha cidade e esse santuário foi tombado pelo município e nós não conseguimos sequer a atenção dos órgãos do Estado ou do federal para que olhasse para essa igreja. Evidentemente que é um monumento que caberia ter um olhar importante, afinal, por tudo que eu vi aqui nesse simpósio, citou-se muito das capitais, se esqueceram das pequenas, a não salvo alguma intervenção, se esqueceram que a cultura religiosa ela vem de fora para dentro, ela vem do rural para o interno. Então, esqueceram das nossas capelas rurais, das nossas pequenas igrejas, que não vão ter nunca esse apoio todo que ocorre com relação às catedrais. E mesmo com projetos e propostas que existem, não vão conseguir. Então, a minha pergunta é justamente essa, se esse acordo vai contemplar o nosso interior. Como bem imaterial, qualquer paulista ou qualquer morador do interior de São Paulo sabe que um dos bens materiais e imateriais importantes do nosso interior são os tapetes que a cidade de Matão promove todo ano no Corpus Christi, feitos pela própria comunidade, e qualquer artista se admiraria das obras de arte que surgem por um dia, para que o corpo de Cristo passe. Então, eu acho que o nosso interior, não só de São Paulo, mas o interior paulista, o interior do Brasil, de um modo geral, não se situa aqui o Vieira de Goiás, do Barroco Goiano, enfim, é preciso a gente equalizar essa questão. Se formos para atender somente os grandes centros, então, muito obrigado, eu não preciso muito dessa coisa toda. Mas eu acho que deveria-se lutar por isso, e é isso que eu pergunto ao senhor. Contempla o nosso interior? O acordo Brasil-Santa Sé é para o Brasil, não é? De norte a sul, de leste a oeste, então para todo o Brasil. Realmente, às vezes, porque para a gente conseguir apoio da iniciativa privada para restaurar um patrimônio, como a dona Rosana aqui apresentou, a professora, não é? Eles querem visibilidade. Então, às vezes, restaurar uma capelinha lá no meio do Brasil, não é? O pessoal, às vezes, não tem interesse. Agora, existe sempre a possibilidade, quando você mostra a importância daquele patrimônio, quando você se alia a empresas próximas ali daquela região, é possível fazer coisas maravilhosas. Eu não sei aqui, eu conheço muito pouco o sudeste do Brasil, estou aqui apenas há 5 anos no Rio de Janeiro. O que eu posso dizer, lá no Rio de Janeiro, né, e aqui, naturalmente, São Paulo, o que eu posso dizer é que, andando pelo interior de Minas Gerais, eu vejo muita coisa restaurada, não é? Cidades que renasceram pela restauração do seu patrimônio, como Tiradentes e tantas outras, não é? Conheço, no Nordeste, iniciativas no interior
Pernambuco, que são excepcionais, o interior da Bahia, que são excepcionais, que conseguiram, mesmo não tendo uma empresa, mas mostrando a importância daquele patrimônio. Então, algumas empresas, elas abrem mão daquilo ali. Como também existem situações em que a população, se ela se une, ela pode, através de uma emenda parlamentar, falar com um deputado federal, estadual, etc., alguém que está ligado àquela cidade ou àquele município. Não é dizer, olha, nós temos esse patrimônio, então, através de uma emenda, que não tem propina, nada disso assim, né? Um valor que é destinado, não é, àquela comunidade, que naturalmente, mostrando toda uma organização, é possível restaurar. E eu vejo também uma coisa muito importante, por incrível que pareça, o interesse de grandes empresas em levar isso para o interior do Brasil, né? Principalmente na sua área de influência. Então, falando com técnicos do BNDES, eles me disseram isso aqui. Uma das coisas que nós chamamos para Petrópolis, que não está tão distante do centro, é uma cidade conhecida naturalmente, mas também para outras cidades que estão restaurando o seu patrimônio ali no Rio de Janeiro, é que eles disseram isso. Nós queremos hoje ter um olhar ainda maior para a preservação da cultura e do patrimônio do interior do Brasil. Então, eu vejo que nós estamos mudando também esse foco, ou seja, olhando um pouco mais para o interior. Espero que isso aconteça, porque do Brasil é um patrimônio com um valor artístico, cultural, e para nós um valor religioso, que não dá aqui para nominar. Não é? É algo excepcional. Eu espero que a gente consiga, meu irmão. É isso que eu desejo. Bom, após 2 dias de muito conteúdo, muita informação, chegou a hora de encerrarmos o simpósio, mas antes devolvo a palavra a Dom Gregório Paixão para as considerações finais. Dom Gregório. Eu gostaria de, concluindo, né, se a gente não pode fazer muita coisa, né, a gente pelo menos pode unir os corações, como estamos fazendo aqui, né, para continuar trabalhando em prol de algo que é tão importante e é tão maravilhoso. Eu tenho certeza que nós vamos fazer multiplicar esses simpósios, como já estamos fazendo por todo o Brasil. Uma preocupação da CNBB, não é uma preocupação tardia, porque a Pastoral da Cultura já existe há muitos anos, mas agora essa capilarização fazendo com que as coisas cheguem a todos os locais. Não é à toa que nós viemos aqui para dentro de uma universidade que tem importância imensa, não apenas para São Paulo, mas para o Brasil, para discutir aqui esse assunto. Esses assuntos também estão sendo discutidos e levados para as dioceses, portanto, os padres estão trabalhando sobre esses assuntos, os bispos discutirão esses assuntos também na CNBB, e nós estamos cada vez mais interessados em preparar aquelas pessoas que estão dentro do nosso rebanho para que elas amem, como já disse, aquilo que é fruto da nossa fé. Então, muito obrigado a vocês que ficaram até agora conosco, e para ainda mais gerarmos em nós consciência do que o que nós estamos fazendo não é apenas humano, mas também é divino, eu convido a todos para uma oração final. Pai nosso, que está seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Bom retorno às suas casas, e mais uma vez, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Agora as palavras finais e as considerações da professora Elaine Caramella. Não são considerações. Eu só queria, em nome da Fundação São Paulo e da PUCSP, e na qualidade de docente, de integrante da comissão organizadora desse simpósio, agradecer a todos aqui presentes e, principalmente, a todos os colegas e amigos do dia a dia da comunidade puquiana. O professor Vitor, a Carol, que são funcionários do Departamento de Tecnologia, o pessoal da TV PUC, o pessoal do Jornal da PUC,
Os funcionários do setor de áudio, seja daqui como da Marquesa de Paranaguá, que vieram nos ajudar, o Alessio Rossi, pela arte, pela criação da arte das peças publicitárias, né, da capa, etc. A todo o pessoal do Tuca, os funcionários, que, em nome, representado pelo Sérgio Rezende, e também ao autor Antônio Fagundes, que, tão gentil e carinhosamente, cedeu o dia de hoje para que nós pudéssemos continuar nosso simpósio. Então, ele cancelou a apresentação da peça. Aos seguranças, às faxineiras, à Mara, ao Cláudio, ao padre Valeriano e os funcionários da Casa Paroquial, e um agradecimento excepcionalmente especial a uma funcionária da Fundação São Paulo, que é a Jéssica Freitas. Sem ela, acho que não sairia nada, né? Ou sairia com muita dificuldade. A parceria foi muito boa. Tá? E quero dizer a todos, o recado é: este é o primeiro momento, é a alavanca para alavancar outras ações em defesa do nosso patrimônio artístico. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado a todos. Lembramos que os certificados, então, estarão disponíveis a partir de quarta-feira no site do evento. Tenham todos uma boa tarde e um bom retorno.